Começou. Oi, Nath. Cacá. Saudades, amiga. Oi, Júnior. Jana. Ori, oi, menino. Grazi, chegou. Ori, oi, menino. Veio ajudar a menina? Boa noite, gente. Entrei um pouquinho antes pra gente começar pontual, tá bom? Daqui a pouquinho chamar o doutor Gustavo, ó. Já tá por aí. Oi, Maicon B, Olivia, Nina. Hoje a gente já vai mandar um beijo pra te não esquecer, ó. Maluzinha. Oi, Nath. Deia. Boa noite, todo mundo. Oi, Ali. Conseguisse entrar? O meu filho querido. Gente, é igual lá em passado. Agora no começo consigo dar oi pra vocês, mas daqui a pouquinho eu não consigo mais ler tudo. Oi, Júnior. Sim, imagino. Beijo, minhas pequenas. Oi, Cissa. Ó, o doutor Gustavo já entrou aqui. Doutor Gustavo já. Oi, Malu. Olá, boa noite. Oi, doutor Gustavo, boa noite. Deixa eu só posicionar, porque a minha câmera estava para uma pessoa. Dá para ver bem? Dá pra ler aqui? Dá, né? Eu consigo ler, eu consigo. Tá tudo certinho, tá ótimo. Joia. Como vai, Luiz? Tudo bem com você, querida? Tudo bem? Primeiramente, doutor Gustavo, muito obrigada por ter aceito o convite. Ah, fico Prazer muito feliz. enorme estar recebendo o doutor aqui na live. Estou bem feliz. Fico muito contente em participar dessa oportunidade. Muito contente. Ah, Eu vi sua última live, muito bacana. Você falou da sua vida, do seu dia a dia, né? isso, ali eu dei uma introdução para poder hoje conversar com o doutor. Lá não falei nada do... Deixei para hoje, para a gente falar o que é ataxia, porque surgiu muitas dúvidas, né? Eu recebo muita pergunta desse tipo. Deixei para a gente tirar as dúvidas hoje. Justíssimo, justíssimo. Né? Ainda mais, vamos lembrar que amanhã, dia 25 de setembro, é o Dia Internacional das Ataxias. Dia Então, por Internacional isso dos escolhi Ataxistas. de conscientização, né? Então, nada mais justo que uma live a gente falar sobre isso. Muito legal, uma boa iniciativa. Então, doutor, acho que a gente já podia começar, né? Porque Eu acho que a gente está sendo bem pontual. Olha, 8 horas aqui, exato. isso, aí as pessoas vão entrando, depois vai estar salva a live também. Quem perdeu o comecinho, depois vai poder assistir. Legal, isso mesmo. Doutor, vamos começar pelo começo. Sim, sim. Eu queria que o doutor explicasse o que é ataxia. Porque eu, na minha live, eu contei minha história, mas eu não falei o que é, né? Não aprofundei nos detalhes. Então, começar contando na visão médica, né? O que é ataxia? Então, a ataxia é um sintoma. A primeira coisa é isso. A ataxia é um sintoma, igual febre. Quando a gente tem febre, a gente pode ter uma gripe. Quando a gente tem coronavírus, a gente pode ter febre. Mas quando a gente tem febre, a gente pode ter infinitas outras coisas. A primeira coisa é isso, é a ataxia. Mas a ataxia é um sintoma do quê? Ela expressa um sintoma, uma característica de desequilíbrio. A vem de negação. Taxis vem de ordem. Então, o nome ataxia vem de falta de ordem, falta de coordenação. Ataxia, então, é um sintoma
que pode estar envolvida em várias doenças e expressa a falta de coordenação. Essa falta de coordenação ela pode ser observada através de várias formas. Através da fala. Muitas pessoas que estão aqui estão vendo que a Luísa fala um pouquinho mais lentamente. Sabe por quê? Porque hoje estou nervosa, tem tudo isso, né? Então, tem dias que agravo os sintomas, tem dias... Então, hoje estou mais certeza, ansiosa. não. Com toda certeza, isso é verdade, piora. Mas essa fala silábica é uma fala tipicamente atáxica, embora você seja muito discreto, muito leve, mas é uma fala muito característica. Então, a manifestação da fala, ela pode vir através de uma fala atáxica, que a gente chama de fala escandida. E ela vem dessa forma, silábica. Ela pode ser leve, discreta, como no seu caso, ou então pode ser muito mais grave. Tá? Sim, ela piora quando a gente fica nervoso. Quando a gente anda, a gente pode sentir, observar a ataxia também. A ataxia, quando a gente anda, a gente chama de ataxia de marcha. A ataxia de marcha ela é observada através da identificação da falta de um eixo ao andar, da dificuldade ao fazer uma manobra pé-antepé, ou então um andar pé-antepé, que a gente chama de andar ao tandem. Isso é uma característica da ataxia de marcha. A gente pode avaliar a ataxia através do movimento do dedo, dos membros superiores, inferiores. A gente pode ter ataxia somente dos membros ou então ataxia da fala, do eixo, do andar. Então a gente pode expressar isso. E a ataxia, como eu disse, é um sintoma caracterizado pela falta de ordem. Para todo mundo que está chegando, falta de ordem, essa pode ser observada através da fala, do andar, de qualquer movimento voluntário, e ela pode estar presente em doenças cerebelares, que o cerebelo é o centro organizador do movimento, ou então ela pode estar presente em doenças do labirinto, do ouvido interno, ou então das aferências que chegam ao cerebelo. O que é isso? Dos nervos que chegam ao cerebelo, que pode chegar através do cordão posterior da medula, que levam informações sensitivas, a gente chama esse caso de ataxia sensitiva, ou então realmente ser um problema no cerebelo, que a gente chama de ataxia cerebelar. Como é uma manifestação complexa, a gente pode até ter uma manifestação decorrente de outras partes cerebrais que, no final, culminam com essa falta de coordenação, falta de ordem em qualquer coisa, movimento e ou ela fala. é sempre hereditária, que é uma dúvida que eu já li bastante, mas é uma pergunta que muita gente faz. Sempre, só tem ataxia hereditária? Legal, é uma excelente pergunta. A ataxia, como eu disse, é um sintoma. Uma vez que a gente tem um sintoma, a gente busca a causa. Existem causas genéticas e hereditárias? Sim. No entanto, existem outras causas que a gente não chama de genética ou não chama de hereditária. A gente fala que são esporádicas. Então, elas acontecem sem que haja alguém na família e sem que haja essa predisposição para transmitir a seus descendentes. Então, há causas de ataxia que são genéticas e hereditárias e outras não. Tá? Então, responder de maneira clara é isso. Quando a gente fala em genética e hereditário, é uma pergunta muito comum. Desculpa, eu te interrompi. Desculpa. Não, imagina, eu que penso. Às vezes vai interromper no mesmo que... Na própria resposta vou ter outra dúvida, né? Desculpa eu. Não. Até, então, doutor... Não, até sobre isso hereditário ou não, outra pergunta que fazem muito para mim. Tá, dá mais em homem? Dá mais em mulher? Qual a idade? Né? É uma pergunta que muita gente me faz. E como eu conheço um monte de gente com ataxia, então eu conheço mais jovem, mais velho, hereditário ou não, eu já conheço vários tipos. Mas eu queria que o doutor explicasse se tem algum dado assim, assim, dá mais mulher, ou é acima de 40 anos. Tem algum dado
Perfeito. científico que comprove, que, enfim. Então, a primeira coisa é isso. A gente entender que quando a gente fala ataxia, ela pode estar associada a diferentes doenças. Existem doenças genéticas que são hereditárias, existem outras que têm o cunho hereditário fraco, outras mais forte, eu falo depois a diferença. Existem outras causas de ataxia que elas não são genéticas. A gente chama elas de adquiridas, que podem ser por conta de alterações de deficiências de vitaminas, traumas, lesões, infinitas causas Por isso metabólicas, não tem comum, né? infecciosas, isso. Sim. Então essas causas elas são genéticas, elas são adquiridas. Das causas genéticas existem as esporádicas e existem as hereditárias. Quando a gente fala em hereditária, significa aquela que tem uma predisposição genética de transmitir a sua prole. Às vezes a gente tem um cunho genético, está no gene, mas ela tem uma predisposição fraca a transmitir a seus descendentes. Quando a gente tem uma doença como as ataxias espinocerebelares, é um grupo de doenças que levam à ataxia, a gente tem um curso autossômico dominante. Significa que os filhos têm uma grande chance, que a gente fala E aí a minha outra 50% pergunta de diz ter. também. Desculpa, doutor. Não. Ai, eu cortei, mas porque justamente isso a doutora acabou de falar. Outra dúvida. A minha família, meu bisavô tinha, né? Meu avô, minha mãe e a irmã dela, são duas irmãs. Eu tenho mais irmãos, eu tenho filha. Vamos supor que o meu irmão não tenha, né? As filhas dele, que é a próxima geração, pode vir ter? Pular uma geração? É uma excelente pergunta. Vamos lá. Existem diferentes causas de ataxia. Quando eu falo numa ataxia espinocerebelar, que é uma ataxia de caráter dominante, ela não pula geração. Então, para o filho ter, significa que o pai ou a mãe tem que ter. Existem, no caso, ataxias que a gente diz que são recessivas, é o padrão de herança. Essas pulam geração. Então, a gente precisa ter um pai e uma mãe com um probleminha no gene. Às vezes, nenhum dos dois tem, mas eles têm algumas alterações que se Isso que eu somam ia perguntar no também. filho. Então, assim, ó, pode não desenvolver. Eu posso nascer com a ataxia e não desenvolver ela. Isso ou não? Obrigatoriamente, em algum momento da minha vida, ela vai desencadear. É uma ótima pergunta. Como eu sempre reforço, existem causas diferentes de ataxia, existem aquelas em que a gente pode ter o gene afetado, mas a gente não tem um grau de expansão do gene, ou seja, o grau de alteração do gene suficiente para causar sintomas. Então, isso é possível? Sim. Essas doenças que a gente chama de doenças genéticas espinocerebelares, ataxias espinocerebelares, que são por expansões das poliglutaminas, essas doenças, a gente pode ter o gene pouco afetado, médio, mais ou menos assim. E aí o paciente não tem sintoma. Aí ele transmite aos filhos e o problema, a mutação, ela piora no filho. E aí o filho tem um sintoma. Isso pode acontecer, sim. E outra dúvida que eu tirei, né, no começo, a minha ataxia, e muita gente pergunta também. Eu nunca tive nenhum sintoma, nenhum, nada, zero. Sempre de salto alto, sempre pulando, correndo, fala normal. Depois da gravidez, desencadeou os sintomas. Eu podia ter nascido com sintomas. Não, podia não, nasci, né? Óbvio isso. Não tem como a ataxia gerar depois que eu nasci. Não, eu nasci com ela, né? Mas, de repente, se não engravidasse, poderia não ter desencadeado? Ou não? Ótimo, ótimo. O gene, ele está presente, mas, em geral, ele começa a dar sintoma depois de um tempo. Por que disso? Porque quando a gente nasce, o gene que provoca aquela mutação, aquela proteína, às vezes
ele precisa de tempo para que aquela proteína que ele produz se acumule e cause lesão no nervo, no neurônio, Uhum. naquele grupo de células. Então, em geral, precisa-se de tempo. A não ser que o gene produza uma proteína de forma tão grave que aí se manifesta muito cedo, ou até mesmo Uhum. nasce já com problemas. Isso, em Sim. geral, nas doenças espinocerebelares, nas ataxias, a gente tem que ter um gene muito afetado, uma mutação muito grande. Aí sim poderia nascer com alterações ou então vir muito precocemente. Sim. Em geral, o início das ataxias espinocerebelares começam após a terceira ou quarta década, a depender do tipo, Em tá? geral, né? Sim. Em geral. Quando a gente fala ataxia, sintoma. Doenças que causam ataxia, muitas. Existem as doenças genéticas e as outras adquiridas. As Sim. doenças genéticas, existem grupos autossômicos dominantes e recessivos. É complexo, eu sei. As dominantes, que são aquelas que quando o pai tem, o filho vai ter 50% de chance de ter. Então, ao Sim. longo do tempo, tem essas questõezinhas. Então, cada grupo, cada doença tem uma particularidade, porque cada doença bem específica tem um gene afetado, uma proteína afetada. Então, o grupo ataxia é um conjunto de sintomas que levam a alterações, mas que podem ser causados por várias doenças, e essas doenças podem ser muito diferentes entre si. Sim. Obrigada, doutor. Eu vou aí mandar a pergunta ali que é sobre isso, para não ficar pulando muito e voltando, né? Tem a ver com o que a gente está falando. Já que é uma doença que não tem cura, né? Tá, tem tratamento, lógico, mas o doutor recomenda fazer o teste para saber se tem. E É qual uma a ótima idade? pergunta. E qual a idade que, a mínima idade, por exemplo, tem uma filha de 6 anos. Qual a idade que eu poderia estar fazendo a ressonância magnética, a ressonância, né? Que a gente descobre a ataxia. Vamos lá, então. Eu tenho uma doença, um sintoma, ataxia, eu identifico qual gene está afetado. Então, eu faço teste genético em mim. Fiz o teste Tá. genético em mim. Descobri qual gene está afetado. Aí eu vou pensar se os meus filhos podem ter. Às vezes eu descubro o meu gene e descubro que tem uma chance muito pequena deles terem. Quando ela tem um caráter autossômico dominante, como assim, você falou, olha, tem meu avô, tem No a, meu a caso, a minha geração família, sim. isso, a geração dos meus avós teve, da minha mãe teve, eu tive, eu espero então que a Eu geração sou a quarta geração. isso. Eu espero que a geração dos seus filhos tenham em 50% de chance. 50% de chance dos filhos terem. Então, quando a gente tem dois filhos, a gente espera que um tenha. Mas como é matemático, né? Então, assim, o primeiro tem 50% de chance de ter, o segundo tem 50% de chance de ter. Então, pode ser que ninguém tenha ou que todos tenham, né? Em Exato. geral, a gente vê essa questão matemática de uma forma bem clara. Assim, quem tem 4 filhos, 2 costumam ter. Mas o que Sim. acontece? Se hoje a gente não tem um tratamento muito específico para as ataxias, mas isso em breve deve mudar, porque está sendo estudado. Sim. A gente tem que realmente ter um controle. O primeiro, entendo que a gente tem que ter uma avaliação psicológica muito grande e muito individual. A gente Principalmente não isso. deve, isso, colocar como regra fazer ou não fazer o exame. A gente tem que ver. Nessa doença não tem um tratamento ou uma cura. Então, saber que vai trazer mais calma, ou então Ou não não, né? saber traz mais problema. Porque às vezes acontece de não saber, também dá muito problema, a pessoa se sente mal. Então, às vezes, é melhor fazer e pelo sim ou pelo não. Mas agora, se a pessoa não tem o equilíbrio emocional o suficiente para ter Sim. realmente assim o conhecimento, a compreensão da doença, das possibilidades terapêuticas, geralmente eu recomendo que não faça, a não ser que tenha sintoma. Não, Uma vez e tendo outra coisa, por sintoma, exemplo, a pessoa pode, vamos supor, meu irmão, minha irmã, né? Não apresentar sintoma, de repente fazer o teste por encargo de consciência, vou fazer. Deu lá no exame que o cerebelo está atrofiado, tem alguma mutação, mas de repente ele não vem a desencadear, né? Só que ele sabendo que aí se ele começa a morder a língua, tropeçar no futebol, algum sintoma, aí já começa aquela
meu Deus, eu tô, né? Tem isso, o psicológico é justamente isso. Tem que estar muito preparado. Por isso que é importante a gente primeiro fazer uma avaliação psicológica adequada, né? Porque senão a gente pode agregar mais um problema, que não é simplesmente a doença, porém, não é só a doença, mas também o medo de ter a doença, o medo de quando vai começar a ter sintoma. Então a gente passa a ter, ao invés de um Sim, problema, a gente tem dois, que é o problema da doença exato. e o outro do medo de que horas vai começar a doença, de quando vai ser. E a gente impede a pessoa de ter um estilo de vida pleno. As limitações podem existir no paciente com ataxia, como podem existir com Sim, o paciente com Parkinson, Alzheimer. Elas podem, exato. elas devem até existir, né? É uma Uhum, doença. Mas a gente tem que ter muita exato. compreensão. E assim, eu geralmente eu faço muita ponderação com a família, conversar, porque senão a gente pode agregar o problema em si. A gente pode somar o problema da Exato. ataxia outro problema psicológico. E a Com certeza. limitação, ela existe em algum grau, mas a gente pode ter uma limitação por conta do medo, por conta do Pode receio, né? Por piorar, conta né? das questões psicológicas. Então, eu Exato. entendo dessa forma. Eu vejo, doutor, vou dar o meu exemplo, né? Porque eu convivi. Eu sou a quarta geração. Engraçado, só descobri do meu bisavô ano passado, conversando com algumas tias. Quando ele faleceu, era tratado como Alzheimer, sei lá, uma coisa parecida. Só que a gente chegou à conclusão que já era taxia. Que naquela época era muito. Não, eu não sei se era muito conhecida ou era totalmente desconhecida a taxia. Então, quando ele faleceu, era outra doença com esses sintomas. Então, a gente chegou à conclusão que já era taxia na geração dele, né? Aí, agora, concluindo, eu tive exemplos da minha família a maioria, né? No caso da minha mãe mesmo, que não queria mais fazer fono, não queria mais fazer físio. Sim, sabe? Me deixa, sou feliz assim. E eu fui vendo, convivendo, que eu cuidei dela na minha própria casa, e eu falei, não quero isso para mim. Ela chegou a usar cadeira de rodas, né? Ela se virava, tipo, para tomar banho, para comer tudo, mas ela dependia da gente. Não dirigia mais. E eu tomei aquilo para mim como, não é isso que eu quero. Então, a partir do momento, ela estava junto comigo, que eu recebi o diagnóstico, que eu tinha ataxia, totalmente na minha cabeça, eu formulei o que eu posso fazer para não ser igual. A minha tia também tinha, mas coitada, não tinha muito acesso às informações. Isso que meu tio era médico, um baita médico aqui em Itajaí. Mas aceitaram aquilo, era aquilo, ia na cama, entendeu? Então, elas aceitaram aquilo. E que eu, quando eu recebi o diagnóstico, ontem fez 5 anos, dia 23 de setembro. Eu tomei aquilo para mim e falei, não é isso que eu quero. E tanto que há 5 anos eu dirijo ainda. Hoje até queria pedir desculpa pela Você maquiagem, fez que não o tá tão, diagnóstico, você porque falou eu quanto? que maquei sozinha, eu que faço minhas coisas sozinhas. Então, há 5 anos, como eu falei na minha outra live, eu podia já estar numa cama, numa cadeira de roda, ou não é isso que eu quero estar assim. Pode ser falando um pouco mais atrapalhado, dando pior, mas eu quero estar fazendo isso sozinha. Então é isso que eu busco. Por isso que eu quero informação para quem está em casa, não pode. Hoje muita gente não vai poder ver, vai assistir depois. Se tem ataxia, saber que tu pode fazer de tudo, né, doutor? Isso é uma sentença de morte. Até tá aqui minha pergunta. Já vou aproveitar. Ataxia mata, doutor? Tu morre de ataxia? É uma excelente pergunta. Assim, é exatamente isso. As limitações, elas existem a depender do tipo, pode ser maior ou pode ser menor. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se limitar Claro, não, mais claro, do que claro, aquilo sim, que a doença em si traz para a gente. sim, Como a sim, gente acabou de claro. falar, a questão psicológica, a gente pode se limitar mais do que a própria doença traz em si a Isso, limitação. A doença, as doenças que levam à ataxia, elas têm um cunho
progressivo. Só que essa Sim. progressão ela pode ser de 5 anos, existem doenças que são um pouco mais avançadas, mais rápidas, e existem outras que têm um curso muito lento. As ataxias espinocerebelares, como do tipo 10, elas, em geral, elas têm um curso mais lento. As ataxias espinocerebelares do tipo 2, o paciente pode nunca ir para uma cadeira de rodas. Uhum, tem Então, isso, claro. agora, as taxis cerebral do tipo Machado Joseph, às vezes o paciente, ela costuma ser bem heterogênea, dentro da família tem gente que foi em 5 anos para cadeira de rodas, tem gente que em 7 anos foi para a cama, então isso pode sim. Então a primeira coisa E é, tem algum que não cursou cadeira de rodas? sim, igual eu falei, tem doenças taxis cerebral tipo 2, a tipo 10 também, que às vezes tem um curso mais lento, né, e o paciente não vai para cadeira de rodas. Eu tenho muitos pacientes com ataxia cerebral tipo 2 que têm 20 anos de doença e não estão na cadeira de rodas, estão andando. Entendi, sim. Agora, sim, a limitação, primeiramente, é motora. Quando a gente fala em alteração motora, a gente entende que os movimentos, primeiramente voluntários, e secundariamente, ou seja, posteriormente, as alterações dos movimentos automáticos, como aqueles relacionados à fala, à deglutição. O que Uhum. acontece? Quando a gente fala, a gente aprende a falar, mas a gente não quer mexer cada músculo. A gente tem um envolvimento de musculatura automática. Ao deglutir, a mesma coisa. A gente tem um movimento automático de deglutição. Esses movimentos eles também podem ser alterados no paciente com ataxia. E dessa forma, sim, ao longo do tempo, a gente pode ter uma grande alteração relacionadas à deglutição, que podem levar a infecções pulmonares. Pelo Exato. paciente não estar andando, a gente pode ter alteração relacionadas a escaras, que podem infectar também. Ao longo do tempo, a gente pode ter infecções relacionadas à urina, à infecção urinária. Se o paciente for entubado, eventualmente, ou então outros problemas podem vir por conta da condição dele de ficar mais parado, né? Como trombose venosa, Então, é as tromboembolismo pulmonar. consequências, né? Exato, sim. E isso sim. Então, assim, a taxia em si, ela vai levar o paciente a morrer? De maneira geral, não. Mas as limitações, se progredirem, podem sim acarretar uma comorbidade. A gente fala assim, problemas de uma tal monta que sim podem levar o paciente a um óbito secundário a esses problemas. Não a ataxia em si, mas as limitações que a ataxia gerou, como o problema de mobilidade, o paciente ficar acamado, os problemas de deglutição, que são Uhum. muito importantes no paciente ao longo do tempo, que a gente deve avaliar com a fono. Então, isso é extremamente importante, né? E a gente já buscando o adendo, essa questão do tratamento tem que ser multidisciplinar, né? Exato. Se a gente não tem um medicamento que vai tratar de maneira assim importante, a ataxia a gente não Sim, tem, para a não gente tem que curar, né? tentar fazer uma reabilitação motora. Quando a gente fala em reabilitação motora, envolve também a reabilitação fisioterápica, da terapia ocupacional, mas também da Sim. fisioterapia da musculação, da motricidade oral, buco-oromandibular, através do trabalho da fono. Da Então, sim, fome. o acompanhamento com a fisio, terapia ocupacional, fono de cara. Mas a gente já falou antes, do psicólogo. Falamos Isso, muito agora. importante. Eu faço supera também, que é para o exercício cérebro, para estar sempre ativa, né? Tudo, quanto mais Perfeito. coisas fazer, Perfeito, né? Então, assim, é importante a gente entender uma doença que ela é complexa, que ela envolve outras manifestações, de outras características do corpo, envolvendo movimentos voluntários, mas a gente lembra que movimentar não é só com a mão, a gente movimenta com os pés, claro, a gente movimenta o tronco, o rosto, a face. Para a gente falar, a gente também movimenta, mas para a gente engolir, a gente também movimenta, para a gente respirar, a gente também movimenta. Então, tudo pode ter alteração por conta da ataxia, que, de maneira geral, ela leva à alteração do equilíbrio, da coordenação dos movimentos voluntários. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, tá bom? sim, daqueles desejos, eu andava a falar, mas também engolir, é importante falar isso. No começo tinha muito engasgo, né? É coisa que não é visível, a pessoa olha, não, mas tem mais dentro do corpo da gente que falha também, vamos dizer assim, né, doutor? Ó, me Com certeza. perguntaram, Pode eu falar. até anotei aqui e também acabaram perguntando,
eu fiz o teste para saber se era tipo SK10, tipo 10, né? Mas infelizmente deu negativo e, enfim, ainda não sei o tipo que eu tenho. Mas até o SK10, na época que eu fiz o exame, tinha um tratamento com canabidiol. Eu queria saber se existe mesmo tratamento com canabidiol para ataxia, se é Legal. só para o tipo 10, como que está o andamento Muito desse legal. Acho que assunto? perguntaram aqui agora, eu não vi quem perguntou aqui, mas eu vi até que perguntaram aqui na. A Grazi, né? Acho. Isso, a Grazi, isso mesmo. A Grazi, É, pô, no a- beijo. isso. Obrigado pela pergunta, Grazi. A primeira coisa, quando a gente fala em canabidiol, qualquer medicamento novo, ela traz uma comoção. A gente fala assim, olha, tenho esperanças porque é um novo remédio. Então, o que eu sugiro? Tenha calma, sempre, tá? A gente não tem problemas complexos sendo tratado de forma simples. Isso não existe, Sim, gente. A vida não é dessa forma. sim. Nada. Se eu tenho um problema complexo, eu não vou tratar de forma simples. Isso daí é uma realidade. Leve E a todo, seria, né? exato, leve todo mundo para o resto da vida a pensar nisso. Isso daí vai impedir ou diminuir a chance de pessoas caírem em picaretagens, que eu vejo todos os dias como neurologista. Veja, eu tenho um problema complexo, elaborado, que envolve várias partes do corpo. A gente não falou, mas frequentemente as doenças que levam à ataxia levam a outros problemas no corpo. Podem ter problemas cognitivos, outros problemas motores, tá? E não ter somente ataxia. As doenças que levam à ataxia podem levar também a outros sintomas. São extremamente complexas. Aí me falam assim, olha, tem um remédio que trata ataxia, que trata esclerose múltipla, que trata Parkinson, que trata tudo. A primeira coisa, eu já parto desse princípio. Olha, nada complexo é tratado de forma simples. Se você acredita nisso, você é uma pessoa ingênua. A primeira coisa, tá bom? Isso daí, isso é válido mais para as pessoas que têm um desespero em tratar as coisas. E eu entendo. Como médico, Eu eu quero entendo ajudar. também. Eu, Eu como paciente, entendo. também. Eu entendo. Então, a primeira coisa é isso. Isso serve para canabidiol, serve para o uso de vitamina D em altas doses, que É, perguntaram te agora, mandar, não, a serve para D3, tudo, tá? vitamina E também, acho que, né? Perfeito. Então, Etravina. exatamente. Então, assim, primeiro é ter calma. Secundariamente, tem benefício? Aí a gente vai falar. O canabidiol, ele age em receptores específicos no corpo, chamados receptores endocannabinoides. A gente Sim, ainda não tem um claro entendimento do que ele faz, esses receptores. A gente tem receptor para tudo, para várias substâncias, para dopamina, a gente tem receptores para serotonina, a gente também tem receptores endocannabinoides. Quando eles se ligam, a gente possivelmente nós produzimos endocannabinoides, as substâncias endogenicamente, não só da planta, porque a gente tem sim, esses receptores. Então, o que acontece? Quando eles são estimulados, eles levam algumas coisas que a gente está entendendo dessa forma. A gente está entendendo agora. A sim, gente entende que quando eles são estimulados pelo uso do canabidiol, do extrato, de uma substância, é um medicamento, não é a sim, planta de maconha. sim, O extrato é uma substância qualquer que deve ser criado como medicamento qualquer. A gente tem alguns sintomas que são melhorados, como, primeiro, o sono. Nos pacientes com doenças degenerativas como melhora? Alzheimer e Parkinson, a gente tem vários estudos mostrando que tem melhora no sono, o canabidiol purificado, tá? Aham. Secundariamente, pode ter melhora no apetite e também nos transtornos do humor, como ansiedade. Sim. Alguns deles podem piorar outros distúrbios. Então, tem estudos que mostram que a depressão poderia piorar como o uso do canabidiol. Poderia piorar. Uhum. Outros estudos mostraram que vão melhorar. Veja, eu tenho um remédio que me fala que piora, outro fala que melhora. Eu vou usar? Não, eu vou ter calma, eu vou Não, esperar. mas assim, tá em Porque pesquisa? Tá em pesquisa, pelo menos? Onde assim, a... Tá, tá. Uhum. tem pesquisa para muita coisa, o canabidiol, e para vários tipos de ataxia. Mas, em geral, eles são para sintomas das doenças da ataxia, tá? Uhum. Então, Tá. a primeira coisa é isso, a gente entender assim, vai ter benefício para muita coisa? Vai. Vai servir para tudo? Não vai, gente. E se Né? servir, não serve.
É essa a Sim, mensagem. Não existe sim. nada que serve para tudo. Não existe, gente. Então, isso é importante. Serve para vitamina D, serve para as outras questões. Vitamina D é útil? É muito útil. É uma substância que é um hormônio que é importante para várias funções no corpo. Quando eu tenho uma alteração que pode ser sugestiva da falta de vitamina D, eu faço a vitamina D. Eu faço lá e vejo. Eu tenho deficiência de vitamina D, eu reponho. Perfeito. Agora, eu usar Uhum. um hormônio em altas doses, acima, não. Eu não vejo Não, sentido doutor, nisso. o que eu recebo de mensagens, muitas, né? Assim, eu uso vitamina D, me passo contato, eu vi Travina, eu vi que muitas, muitas. É. Então, assim, Então, esse do vitamina D, eu já tenho vários essa, contatos. Vai é lá, perfeito, né? Eu é tô dando muito aqui. importante falar isso, porque realmente não é uma receita. Vai lá, aplica vitamina. Não é assim. E assim, pode estar dando efeito àquela pessoa que me encomendou, mas não é para todo mundo que vai dar, né? Eu tenho Exatamente. que ver. Exatamente. Assim, obviamente que eu estou dando a minha opinião. Então, assim, né, vocês estão Isso. perguntando, assim, eu estou dando a minha opinião de forma muito humilde. Às vezes tem gente que pode não concordar comigo, inclusive em médicos, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas essa é uma forma. Veja, por que a gente deve estudar um medicamento? Para que não tenha o risco de eu usar um remédio por conta de grupo do WhatsApp e me causar mais Sim, mal. É importante a gente ter sim, uma ideia. É importante a gente ter a ideia e a gente tentar desmistificar de que médico bom é aquele que intervém mais. Não, nem sim, sempre. Saber a hora de ficar quieto e não piorar a situação é sim uma ciência. E isso sim deveria ser o primeiro. Primeiro saber, eu devo introduzir um novo medicamento? Esse medicamento aqui, ele tem um sentido ou ele tem alguns estudos que corroboram? Tem. Então vamos até conversar. estou perguntando, vale a pena arriscar? Isso daqui é a vitamina D? Qualquer Ok. coisa que, foi, que Poxa, falam, muito legal. vale a Eu pena? achei que simplificou a pergunta, eu achei bem objetiva, achei legal. Então, Né? assim, a primeira Vale a pena, coisa, resumindo. ótimo. Eu tenho um médico. Veja assim, o médico é bom, ele trabalha nessa área, perfeito. Vamos conversar sobre isso. Essa ideia de que mal não faz, isso é um absurdo para mim, isso é um absurdo. Pois Mal é, faz sim, isso. faz sim, Ah, é tudo faz vitamina, mal mal. não vai fazer, né? Não é Tudo bem faz assim, né? mal. Tudo pode fazer mal. Então, assim, calma. Sim. Geralmente eu faço o quê? Eu avalio a vitamina D. A vitamina D está baixa ou perto do baixo, repomos? Sim. Sim, claro. Ela não está baixa, eu não vejo sentido em colocar em altas doses. Não Tá? vai, né? Isso que vai melhorar a minha ataxia. Se tá ok, não é É. necessário, né? E Aham. assim, existem alguns estudos que mostram, por exemplo, a coenzima Q10, que melhoram. Então, às vezes, a gente tenta, tá? E tem uma coisa importante que eu não estou falando. Eu estou falando isso de maneira geral. Agora, existem ataxias por deficiência de vitamina E, Não, tá? aí, Então, assim, ok, claro. existem deficiências de vitamina E. Então, como que vai ser o tratamento? Repondo vitamina E. Existe ataxia por deficiência de coenzima Q10. É um tipo específico de ataxia. Então, se eu Sim. passar Q10 para todo mundo, vai melhorar? Coenzima Q10? Não, não vai melhorar. Eu não tenho como dosar a coenzima Q10 ou vitamina E. A gente pode fazer uma prova terapêutica? Podemos. Nesse caso, faz sentido, tá? Então, a gente pode. Então, a gente pode fazer uma prova terapêutica com vitamina Mas E, vai com no seu coenzima Q10, médico, isso vê o sim. que tá faltando em você, porque muita gente pergunta quem que eu tomo. É. Eu não sou Isso, médica, pelo amor de Deus, eu tomo. isso. Para chegar nesse medicamento que eu tomo hoje, eu levei 5 anos. Eu testei, aí me dava tontura, eu testava, não é? Então, para me adaptar, hoje está ok, está redondinho. Levei 5 anos, então não posso passar uma receita. O que é para mim, não é para você. De repente, eu sou tipo 10 e a outra pessoa é também o mesmo tipo, mas não somos a mesma pessoa. Então, Perfeito. cada, né, doutor? Perfeito. Olha, lembrar, gente, a ataxia é um sintoma que está presente em várias doenças. Várias doenças que a gente coloca no grupo de ataxia. Uhum. Então, quando você fala assim, você experimentou isso, às vezes para sua ataxia é muito boa um remédio, vitamina E.
vitamina E, ela causa uma ataxia por deficiência de vitamina E. Então, sim, pode ser muito útil. Não vai fazer nenhum efeito em quem tem uma vitamina por deficiência de coenzima Q10. Então, Sim. veja, existem doenças diferentes, então a gente tem que avaliar. Muitas vezes a gente pode fazer uma prova terapêutica. Mas, por exemplo, canabidiol é um remédio que é usado e está sendo melhorado. Eu acho que vai ter um futuro grande que a gente vai utilizar para muita coisa. Mas a gente ainda não conhece uma ataxia por deficiência de canabidiol. A gente não conhece essa entidade. Sim. Então, se a gente não entende, então não existe prova terapêutica para canabidiol. Não sei se eu fui claro. E assim, esses medicamentos, eles não servem para melhorar a questão neurológica. A gente fala de fator É o neuroprotetor. sintoma, né? É algum sintoma que vai melhorar. Isso, de maneira geral, isso. A gente não tem ainda conhecimento de nenhum medicamento que tenha efeito neuroprotetor. O que é isso? É aquele efeito de proteger os neurônios, a capacidade neuronal, para evitar que piore alguma coisa. Todo Sim. medicamento, quando é lançado, até esses medicamentos normais, todos, eles vêm com uma promessa, ou pelo menos um incentivo, achando que pode acontecer, que pode ser bom. Os medicamentos de esclerose múltipla, mas a gente não tem conhecimento de que sim, de que o medicamento pode ter realmente um efeito neuroprotetor, para proteger o neurônio. O que acontece? Se a gente encontrar um medicamento que seja neuroprotetor, que ele melhore, que ele ajude a proteger o neurônio, realmente vai ser muito bom e vai servir potencialmente para várias coisas, várias doenças, tá? E vão Mas a achar, gente tem não tem. esperança. Isso. O canabidiol, ele vem com essa promessa, principalmente quem vende. Mas eu não vejo muito sentido nisso, tá? Por quê? Sim. Porque ele não tem um mecanismo que, na meu ver, faça sentido para isso. Pode ser que no futuro a gente esteja errado. Ah, Gustavo, se pode ser que no futuro você esteja errado, por que a gente não tenta? Foi provado que estava errado, né? Então, por que a gente não tenta? Porque senão a gente vai sair tentando tudo. E a gente vai começar a comer cocô de galinha, por quê? Ah, porque eu vi no Eu WhatsApp que é bom. recebo Gente, várias receitas de tudo. Eu falei, meu Deus, coisas de isso, vitaminar, mas de coisas que. Então, perfeito. realmente, se for seguir tudo que falam, por isso, quando eu falo de tratamento, que toma, não gosto de falar nome de remédio, para justamente a pessoa não achar que, a Luísa está bem ou não, né? Enfim, então eu vou tomar também. Justamente por isso. Não é bem assim, né? O que falam, vai tomando. Não. Exatamente. Então, assim, tem que ter um Doutor, cuidado tem com uma as pergunta pessoas. da Elisa, que já passou há algum tempo. O marido dela parece que tem ataxia, né? É o marido, né? E ela relata que tem muita oscilação de humor. Isso tem a ver com a ataxia ou é da personalidade da pessoa? Ou não? É um sintoma da ataxia? Muito legal. É uma pergunta extremamente interessante. Eu falei que o cerebelo, ele leva a coordenação dos movimentos, tá? Essa é a principal atividade, função do cerebelo. No entanto, já é conhecido que o cerebelo ele tem ação na cognição, tem estudos mostrando que indicam na cognição e mais ainda, tem muito mais estudos, uma evidência maior ainda de que o cerebelo tem ação nos sintomas de humor, e que a gente Tem. chama de síndrome cognitiva afetiva cerebelar. Guilteia. Sim, então, sim, o cerebelo está envolvido, sim, nos sintomas relacionados ao humor, como ansiedade, depressão, né, que a gente chama, falei, síndrome cognitivo afetivo cerebelar. Então, ela Sim. pode estar envolvida nos sintomas cognitivos, mas também nos sintomas afetivos, sintomas de humor, sintomas psiquiátricos, sim, tá? Então, o cerebelo por si só. Então, eu ter uma atrofia cerebelar poderia. Agora, lembrar, as doenças que levam à ataxia podem levar às outras alterações concomitantemente. O que eu quero dizer é isso. Olha, Sim. eu tenho problema no cerebelo. Pode levar a alteração cognitiva, que a gente fala de memória, esquecimentos? Pode. A gente pode ter alterações psiquiátricas só por conta do cerebelo? Pode. Mas existem ataxias que levam a alterações psiquiátricas concomitantemente. Então, elas agem em outros problemas e não somente no cerebelo, tá? Isso é muito comum nas ataxias tipo Machado Joseph, que é a mais comum e que muito possivelmente tipo você não 3, tem, que né? ela, a tipo 3. Ela costuma ter um caráter assim, um pouco mais agressivo. Existem outras formas light, até da K3, né, que é a ataxia de Machado Joseph,
mas de maneira geral ela costuma ser um pouquinho mais agressiva. E nessas doenças, além da ataxia, o paciente tem quase sempre uma demência precoce, rápida, alterações psiquiátricas importantes, né, e outros sintomas. Então, não somente Até, por problema de cerebelo. falando disso, os sintomas, o Júnior perguntou se antidepressivo pode prejudicar, já que dá essa alteração, né? É, E a pessoa, portadora de ataxia, pode tomar antidepressivo ou piora a doença, ou é recomendado que tome? ótimo. Quando a gente tem sintomas numa doença que leva a sintomas psiquiátricos, a gente tem que tratar. Eu posso não tratar a alteração neurológica que está causando ataxia. Então, eu tenho que tratar os sintomas. Se depressão ela existe, tem que tratar, e de uma forma enfática. Mas A gente não pode isso ter não vai preconceito com a prejudicar o cerebelo, é isso? Acho que é a dúvida dele. Pela Legal. doença, o antidepressivo não vai prejudicar, vai acelerar a Não, não. doença? Não. Assim, veja, o remédio pode ter alguma ação no cerebelo ou no equilíbrio? Até pode. Mas a pessoa já tem um problema que por si só já leva a um problema muito rápido, degenerativo, de morte. Nenhum remédio é equiparável ao problema que ela nasceu, o problema genético em si, ou adquirido na doença. Então, assim, não, a gente não pode deixar de usar o remédio por conta disso. Tem que tratar, sim, de forma importante, se existir. Aí vem aquela outra coisa, é o contraponto da questão do canabidiol. Quando eu tenho um remédio que eu não sei ainda o que está sendo estudado, eu sugiro o quê? Ter conhecimento, tratar com o médico que tem conhecimento daquele remédio, né? Se está sendo estudado, tudo bem, pode tentar. Tomar cuidado, porque quando a gente estuda, a gente não pode fazer o próprio paciente de cobaia. Muito cuidado. Exato. Tá? Sim. Tem estudos que mostram uma evidência, ainda que inicial, vamos usar no paciente, tudo bem, perfeito, tá? Agora, se o paciente tem um problema como depressão, além da ataxia, o paciente tem depressão, ele tem que ser tratado pela depressão. Sim. Não importa se, mas minha depressão é por e conta tem, da eu tive ataxia. casos Não na importa. família, de novo, posso dar um exemplo de um portador de ataxia, depressão. Ainda se demorou para tomar um remédio e depois tomou, quem tomou antes? Por mais que não é estudo comprovado que pode acelerar a ataxia, mas a depressão pode matar mais ainda do que a própria ataxia. E às vezes causar... Né? Com toda certeza. E às vezes o problema maior não vai ser a ataxia às vezes vai ser leve. Só que o paciente tem uma depressão tão grave que ele não sai da cama. Ele não é ataxia. Então, sim, se a gente tem sintomas concomitantes, ao mesmo tempo da ataxia, tratemos e de uma forma enfática, de uma forma importante. Não devemos relegar nenhum tratamento, nenhum sintoma a segundo plano. Veja, eu tenho um sintoma de ataxia. Aquele problema em si, às vezes, eu não consigo tratar. Mas eu consigo tratar a ansiedade. Eu consigo tratar o sono. Às vezes, com canabidiol. Eu consigo tratar a depressão. Então, tratemos. A gente não pode ter preconceito com o remédio, visto que a gente já tem uma doença que leva à limitação. Então, o que pode ser tratado, tem que ser tratado. Para melhor qualidade de vida, já tem isso. Mas aí, como é que eu posso ver melhor? Até falar, alguém falou do sono, o marido é agitado e tal. Então, imagina, ele já tem ataxia, que não é legal, ele tem limitações dele, não dorme bem, passa o dia mal-humorado, desconta todo mundo. Então, até que ponto vale não tomar o remédio, né? Arriscando. É exatamente isso, é muito importante falar nisso. Exatamente. Doutor, eu acho que ele tem mais 15 minutos, tem um monte de perguntas, então vou acelerar. E eu acho assim, já vou deixar o convite, não para tão cedo, mas para uma próxima, a gente, né, vai surgir outras perguntas depois dessa live, vamos te chamar, tenho certeza, vai ter mais um monte de dúvidas. Já fica o meu convite para a gente, um próximo dia, claro, dependendo da agenda do doutor, a gente está marcando, tá? Eu achei essa pergunta bem interessante, que também é minha dúvida sempre, toda vez que eu vou em Curitiba. Aliás, o doutor Gustavo me atendeu várias vezes no HC lá em Curitiba, junto com o doutor Hélio. Sim. Então, o doutor Gustavo é especialista no setor de ataxia, né? Acho que no começo eu não cheguei a falar isso. Então, cada vez que eu ia com uma folhinha com um monte de dúvida, e muitas vezes a dúvida que eu ia de novo, né, na esperança que alguma resposta tenha mudado.
uma das perguntas é: qual a perspectiva de futuro? Como é que está o avanço da tecnologia, da medicina, desculpa, para gente, portadores? É uma ótima pergunta. O que acontece? A minha ideia é que hoje eu tenho um sintoma que é genético. Eu identifico onde está o gene. Daqui a um tempo vai ser mais fácil. Eu acho que em média 20, 30 anos, a gente vai coletar o sangue igualzinho a gente coleta o sangue no laboratório e já vai sair nosso genoma inteiro. É isso. Ainda temos esse empecilho, né, doutor? Exato. Então eu entendo que bem em breve a gente vai ter isso daí de forma muito mais fácil. Igual você falou, eu fiz vários testes genéticos, aí não encontrei aonde está meu gene. Sim, né? Só das ataxias espinocerebelares a gente tem mais de 40 genes associados. Ah, tá. Me perguntaram no começo também isso, que tem uns... Quantos tipos de ataxia tem? É mais de 40, né? Sim, as ataxias espinocerebelares são aquelas autossômicas dominantes, a gente já está em 46. Então, A cada já descrição aumentou de da um minha novo última gene, é consulta. possível que existem mais de 500, mas a gente não conhece os genes ainda. Sim. Então, daqui a um tempo a gente vai identificar o gene. Se eu sei onde está o gene, eu sei o que ele faz. Eu espero saber o que ele faz, qual proteína. Se eu vejo a proteína que está afetada, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tratar não a proteína, mas o gene. A gente chama de terapia gênica. Hoje já é feito para muita coisa. Então, por exemplo, hoje tem a soja transgênica. Muda o gene para quê? Para que ela fique resistente à praga. Para que ela fique resistente, para que ela floresça mais. Isso já tem soja transgênica. Quando começou a ter isso, eles começaram a falar assim, não pode brincar de Deus, não pode mexer na planta, tudo. A meu ver, é uma besteira. Sinto muito, né? É uma besteira. O que acontece? Tem possibilidades de alterar o gene? Temos. A gente não deve fazer algo assim a bel prazer, para estética, talvez não. Mas para a gente modificar um gene para evitar ou curar uma doença? Sim, eu acho que deva. Então, em breve, a gente vai começar. Na verdade, a gente começou. A gente começou a fazer isso através da atrofia muscular espinal, que é a AME tipo 1. A gente começou a fazer aquele tratamento caro, você já deve ter visto aí na internet, mais de 1 milhão, é uma terapia gênica. E, recentemente, tem vindo para a doença de Huntington, já está em estudo, tem mais de um estudo para a doença de Huntington, que é uma doença semelhante às ataxias, que se levam a muita comorbidade, também tem uma herança muito clara, então passa de pai para filho. O que acontece? Ao longo do tempo, a gente imagina que a gente identificando o gene, a gente vai conseguir abordar aquele gene, que é a terapia gênica ou terapia genética. Isso para mim é o futuro. Então eu imagino que às vezes nessa geração a gente pode até não se valer desse tratamento, mas a geração dos nossos filhos, com toda certeza, eu tenho assim para mim uma perspectiva muito clara de que isso vai acontecer, tá? Sim. Então, assim, eu espero que no futuro breve, talvez 20, 30 anos, a gente consiga ter essas terapias genéticas muito mais fáceis, acessíveis, mas de maneira geral, assim, em menos de 50 anos a gente vai ter, com toda certeza, porque já está vindo, já tem para várias doenças. Então, não, aí até eu tive em Curitiba agora em julho, o doutor Eli falou, agora o Covid, até que você ficou, não era muito, né? A prioridade. Agora o Covid, então, vai lá, volta pro final da fila. Tem isso também, né, doutor? Então, tem coisa em andamento? Tem, mas agora deu uma pausa e agora o mundo voltou pro Covid. Vacina pro Covid, cura pro Covid, sei lá, enfim. Aí, nós esperamos mais um pouquinho, né? É isso mesmo. Doutor, infelizmente tá acabando, né? Acho que é uma hora de live que pode. E eu queria só que tem muita gente pedindo. A Renata fez uma última pergunta aqui, olha. Deixa eu tentar responder. Nesse A Renata K3, perguntou, né? meus sintomas desse K3 começaram aos 35 anos. Meu filho tem 19 anos. Então, a gente falou hoje desse K3. Esse K3 é um tipo de ataxia espinocerebelar que ela foi descrita por mais de um médico, né? Hoje a gente chama também de doença de Machado-Joseph, por conta de dois médicos. Na doença de Machado-Joseph, ela é muito heterogênea. Então, assim, tem pessoas da mesma família que tem uma doença muito rápida, 5, 7 anos, assim, que leva uma limitação, e tem outros que têm um caráter mais arrastado, né? No Hospital de Clínicas, aqui, o Dr. Hélio publicou uma descrição que colocava 5 subtipos de ataxia cerebral tipo 3. Então, de maneira geral, da mesma família pode ter.
ela tem um fenômeno de antecipação. O que é isso? A cada geração nova, a gente espera que o filho ele tenha uma mutação maior, então venha antes a doença. Mas ela geralmente, esse fenômeno de antecipação acontece mais quando o pai transmite para o filho, tá? E não quando a mãe transmite para o filho. É uma coisa em geral. Por quê? Porque a instabilidade meiótica, o homem produz espermatozoide todos os dias. A mulher, não sei se vocês sabem, produziu óvulo quando estava na gestação dela mesma. Quando você estava na barriga da sua mãe, você produziu os óvulos que amadurecem a cada ciclo menstrual agora. Então, os seus óvulos, eles foram gerados quando você estava na barriga da sua mãe. Por isso que, ao longo do tempo, eles envelhecem. Aquele negócio de 40 anos, 50 anos, a mulher vai engravidar e ela tem um óvulo envelhecido. É essa questão. O homem não, ele produz espermatozoide todo dia. Por ele produzir todo dia, ao longo do tempo, ele tem uma instabilidade maior. Então, uma facilidade em o gene ficar alterado, porque está produzindo o tempo todo. Então, essa instabilidade meiótica faz com que a transmissão, quando é paterna, gere uma chance maior de ter esse fenômeno de antecipação. Para quem não sabe, a antecipação eu tive a doença com 50 anos. Nos meus descendentes, eu espero que tenha aos 40 anos, aos 30. E nos descendentes dele, aos 20. Em geral, quando é descendência paterna, tá? Isso não vale para todas as doenças, mas para as ataxias, a maioria tem alguns que tem esse fenômeno assim, em geral é assim. Não sei se Doutor, que esclarecedor. Eu que leio muito sobre isso. Cada consulta é só aquela paciente chata que vai com um monte de pergunta e quer saber. E, enfim, foi tão bom, um monte de coisa nova que eu descobri, né? Porque sempre, por mais que leia, por mais que busque, sempre vou ter coisa nova para ouvir. E isso é muito bom, né? Isso dá por mais que não tenha ainda tratamento adequado, cura, enfim, tudo aquilo que a gente falou, mas dá aquele fio, sempre falo meus vídeos, aquele fiozinho de esperança de que não somos esquecidos, que tem um monte de gente com isso, lembram da gente, estão pesquisando, se vai demorar. Eu acredito que, espero que não, mas, né, enfim, a gente é realista, mas estão pesquisando, tem alguém fazendo alguma coisa, isso é muito bom saber. E as ataxias cerebelares, como elas têm um caráter autossômico dominante, aquilo que eu falei, tem uma chance muito grande do filho ter 50%, o que acontece? Elas são raras ainda assim, mas elas são muito prevalentes. Existem doenças que, quando tem uma chance baixa do filho ter, elas são mais raras ainda. A indústria farmacêutica, querendo ou não, ela existe, ela tem menos interesse em fazer. As ataxias cerebelares, a indústria farmacêutica tem uma maior chance de querer, fica olhando, querendo mais, tratar, isso, né? Porque tem mais gente, mesmo sendo rara, tem muita gente. Então, eu acho que dessas terapias genéticas, as ataxias cerebelares vão ser uma das primeiras que vão ter tratamento, tá? Então, é uma esperança, sim, e eu entendo. A minha, assim, o que eu sugiro sempre, a minha sugestão é o quê? Sempre que tiver um tratamento novo, converse com o médico, principalmente se for um médico que trabalha na área de distúrbios do movimento, que veja com carinho. Doutor, isso daqui justifica? Vale a tentativa? Conversar. Porque senão a gente acaba caindo em picaretagem, que eu vejo todos os dias. Alguém sempre quer vender alguma coisa para alguém. Eu mesmo que não sou tão leiga, quase caí, então, meu Deus, tem muito picareta. Doutor, dei medo, falta 1 minuto de encerrar e eu não poder agradecer. Eu vou deixar, não vai dar tempo, mas o contato do doutor Gustavo está no meu Instagram. Estão pedindo aonde que atende, que doutor maravilhoso, que live excelente. Fico muito feliz. Eu li ele por cima, realmente foi maravilhoso, adorei. E vou convidar o convite para logo a gente fazer de novo, doutor. Eu vou deixar no Instagram o Insta do doutor, a clínica, tudo certinho, tá, gente? Você vai encerrar e eu não vou conseguir. Não tem problema. Agradeço muito o convite, fico sempre à disposição, tá? Continue no caminho, você está muito bem, você é muito esclarecida. E o caminho é esse. O caminho nem sempre é linear, é muito
que todo mundo tem as suas limitações, a ataxia implica em mais limitações, mas a gente realmente não pode deixar se abater. Juntem, né? conversem com o médico para ver sempre as melhores formas de tratar e para a gente não cair em problemas que podem ser piores, às vezes introduzir um tratamento inadequado. Exatamente. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, doutor. Gente, amanhã é dia de conscientização da ataxia. Então, por isso que a gente fez uma live hoje. Vocês tiraram um monte de dúvida, ficou algumas, mas deu para entender o que é a gravidade, né? Não é tão simples assim, mas também não é o fim do mundo. Podemos ter uma vida